Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente do Corém. E esse é o Enfermagem Pode! Socorro, esse episódio de hoje aqui vai decolar. Foi. Você viu que quase que eu não sabia quem que eu era? Pois é, gente, você já tá, ó. Fiquei assim meio emocionada. Vai ser um episódio excelente, um tema que a enfermagem tem certeza que tem muita curiosidade de conhecer mais a fundo, de entender como que funciona. Então, vai ser incrível. A gente já vai revelar mais ou menos o que a gente vai falar? Eu acho que a gente dá o recado primeiro Isso. E depois a gente vem falando. Porque, inclusive, eu tive que ir além da resolução que fala sobre essa especialidade. Eu fui buscando e quando eu comecei a ler, eu falei, não, vou ter que parar, porque você viu que... veio com dossiê hoje, o que é isso, né? Mas vamos pro recado. Vamos pro recado, então. Pessoal, se você ainda não segue as redes sociais do Corém, para um minutinho aí, ó, vai lá no Instagram e segue @CoremMG e também segue o Instagram do nosso podcast, @EnfermagemPod. Vai lá no YouTube também, se inscreve lá no canal do Corém, @MGCorém. Lá tem os episódios do podcast e também diversos cursos que o Corém oferece para você. Também tem no Spotify o nosso canal do Enfermagem Pod, com todos os episódios do nosso podcast lá para você. E o site do Corém, para você ficar por dentro de tudo que acontece na enfermagem mineira, brasileira e mundial, porque todas as informações estão lá, www.coremmg.gov.br, um site feito para você inscrito. Com certeza. E ainda mais, vamos mais um pouquinho nesses recados? Gente, uma das grandes dificuldades do Corém era atender os seus inscritos no telefone. Isso gerava descontentamento, mas aí nós fomos lá e buscamos a solução. Estamos ainda numa fase de crescimento, mas hoje você pode pegar seu celular e ter um atendimento por aqui 24 horas por dia, de segunda a sexta. Sabe do que eu estou falando? Eu sei. Mas será que o nosso ouvinte sabe? Vamos ver? Eu estou falando da Cora, assistente virtual do Corém. Basta você salvar no celular o telefone 031-3238-7500 e você já vai estar com a Cora através do WhatsApp, comunicando e discutindo e ainda tirando todas aquelas certidões, aqueles boletos, aquelas informações que você tanto precisa e às vezes não tem tempo de vir aqui. Não deixe para depois, tem a Cora aqui. E outra coisa, que você sabe o tanto que é bom, depois nós vamos ver se nossas convidadas já têm. Você precisa já ter a sua carteira profissional aqui, ó, a carteira digital, muito simples também. Você baixa o aplicativo CEDENF, CEDENF, e seguindo todos os passos necessários, você vai ter a sua carteira digital. E sabe qual que é o grande lance disso? Primeiro, você vai ficar toda digital. Segundo, que eu considero mais importante, quando você precisar renovar sua carteira, estando ela ainda em dia e próxima à data de vencimento, você já não precisa mais vir ao Corém. Você vai renovar sua carteira também pelo celular. É muita coisa boa para você, mas vamos voltar aqui, que nós hoje temos uma matéria e pessoas aqui, profissionais maravilhosos. Maravilhosos, porque hoje a gente vai falar de um assunto, agora a gente pode revelar, né? Pode. A gente vai falar de enfermagem aeroespacial e já tem gente achando que a gente vai para a NASA. Não. Mas não está muito será? Muito bem. Eu estava lendo aqui que a enfermagem aeroespacial ela também pode trabalhar nesses espaços mais complexos e sofisticados como profissionais que vão atender esse outro profissional, que é o como você falou, que nós vamos para a NASA, né? Então, vamos para todos os lugares, isso mesmo. Enfermagem está em todo lugar. Então, a gente vai falar de enfermagem aeroespacial, aeromédica, enfermeiro de bordo. E aí a gente trouxe, duas convidadas aqui hoje. Gente, hoje a gente tem que agradecer muito essas enfermeiras. Porque nós estamos aí com pessoas, além de ser reconhecida, ter representatividade,
ocupa espaços de poder, de decisão nesse cenário. Vou deixar para você. Isso mesmo. Então, sem mais mistérios, se é para mostrar que a enfermagem pode, sejam muito bem-vindas, Adriana e Valéria. Muito bem. E elas que vão falar de onde elas estão, né? Isso. Ou você quer falar tudo? Não, eu não quero falar tudo, não, mas eu vou falar alguma coisa. Fale. Né? Tá. Porque, assim, na verdade, eu recebi, são 2 currículos, assim, de dar inveja, mas a inveja é boa, viu, gente? É orgulho, não é inveja, orgulho. Fiquei orgulhosa dessas enfermeiras, tá? Então, a gente tem a Adriana aqui, ela é presidente da Abraero. Vou deixar ela falar sobre isso, depois ela vai falar. E a gente tem a Valéria aqui, que também, além da experiência de implantação, né, de SAMU, base aérea, várias coisas, ela vai contar pra gente como é que é também essa trajetória dela no serviço de resgate, no serviço aeromédico também, aeroespacial, enfim. Então, já pode passar a bola para elas já, né? Eu acho que sim. Melhor, então. Acho não, eu tenho certeza. Tem certeza, é isso mesmo. Então, meninas, né? São jovens, todos somos jovens. Eu, então, pode me chamar de bebê. Bebê. Vai ficar melhor. Fica meninas e eu de bebê. Aquela pele, né? Bem maravilhosa, isso mesmo. Conta pra gente, cada uma contar um pouquinho da história da carreira de vocês, sim. Como que a trajetória profissional de vocês levou vocês até essa área? E aí a gente começa pela Adriana e depois a Valéria conta também um pouquinho dessa trajetória. É um prazer ter vocês aqui. O prazer é todo nosso, né? Meu prazer é imenso. Obrigada pelo convite, Socorro, Luísa e Corém, né? Eu acho que é uma representatividade muito bacana essa que a gente está fazendo. E sentar aqui numa mesa composta, né, de pessoas tão ilustres aqui, tendo a Valéria ao nosso lado, Socorro, e esse bate-papo gostoso, né? Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu quase uma criança, né? Como a Socorro diz. Eu vim de uma trajetória de urgência e emergência pela vida inteira, né? Então, eu vim pelo Hospital João 23, da qual eu tive a minha carreira praticamente feita por lá. Eu entrei como residente, à época ainda do último ano de escola, da faculdade, da PUC, e logo depois que eu passei da residência, eu fiz o meu último ano lá de residência e já fui contratada pelo João 23. E dali eu, então, segui durante todo o tempo da carreira ali na urgência e na emergência, entrei para o CTI e ali eu me tornei, 8 anos depois, coordenadora do CTI do João 23. Então, fiz a minha carreira praticamente em urgência e emergência lá. Obviamente, durante esses períodos todos aí, eu passei por diversos hospitais, trabalhando não só com trauma, com urgência e emergência, mas terapia intensiva, adulto, infantil, neonatal e SAMU, né? Que na minha época não era SAMU, era resgate. Né? Na época era resgate ainda. E 4 anos depois que eu estava no João já formada, eu recebi o convite ilustre de poder participar de um transporte aéreo que estava recém-inaugurado aqui em Belo Horizonte, que foi pela Unimed Aeromédica. E de lá eu fui. E aí, assim, realmente foi uma proposta inusitável, né? Porque era uma carreira diferente, era um serviço completamente diferente. O que eu poderia fazer, trabalhar dentro de um avião, né? Como estar com o paciente crítico dentro de um avião, um ambiente confinado, em alturas, né? E aí daí nós fomos fazendo cursos especialistas, né, de aprendizado de fisiologia de voo. Na verdade, como era tudo muito novo para todo mundo veio aprendendo junto. Ainda há pouco estava eu e Valéria conversando ali. Valéria, nós somos bem raízes mesmo, né? Porque nós vemos crescendo com o transporte aeromédico desde o início aqui em Minas Gerais. E hoje nós transportamos todo tipo de paciente, né, de todos os lugares do Brasil, do Mercosul, né, dos Estados Unidos, enfim, nós fazemos uma cobertura ampla aí desses transportes e crescemos bem diante dessa profissão inusitável, né? Que trajetória, né? Trajetória, ó. Vamos escutar, porque eu acho que vai ser interessante depois colocar
essa trajetória numa exigência que é atual, né, ainda, Sim. né, para que vocês possam estar onde estão. Cumprimento a todos. Obrigado pelo... Uma honra estar aqui, né? E às vezes algumas coisas que a gente vai estar falando vai fugir um pouco, assim, como cheguei ao aéreo, né? Na verdade, eu tinha medo de voar. Às vezes eu comento isso e eu entrei na secretaria, fiz o concurso para urgência e emergência, eu já tinha tido contato com os atendimentos de urgência na minha formação de auxiliar, então eu sempre tive uma inclinação a atender sala de emergência, sala vermelha. Então, fiz o concurso para urgência e emergência e entrei no finalzinho do resgate. Né? Quando estava no finalzinho do resgate, que ia inaugurar o SAMU em 2002, eles já estavam selecionando as enfermeiras da secretaria para já assumirem o SAMU. E eu tive um pouco de resistência na época de aceitar, né? Eu preenchi os critérios pela experiência e tal, porque eu tinha medo de voar. Então, estranho falar isso, mas eu acho importante falar, porque é os enfrentamentos, como se enfrenta o medo, que eu tive que aprender muito né, com relação a essas coisas. E eu tive uma resistência de aceitar, assim, nossa, porque eu já faço. Né, a questão do atendimento SAMU já estava previsto, né? Esse atendimento, depois, na portaria, já tem lá a capacitação mínima que nós deveríamos ter com relação à fisiologia de voo, mas, né, já está previsto. E eu tive o privilégio, né, quando eu aceitei vir, de ter a Adriana como instrutora, brava, e isso é importante, nós vamos falar por quê, no núcleo, né, que a gente... eles passando toda a experiência, dava até dor de barriga, né, que realmente eram rígidos, os treinamentos muito rígidos, exigiam muito, né, Adriana? Sim. E eu tinha aquela imagem assim, olha, ela é brava, né, ela é brava e só que hoje a gente sabe que ela estava carregando uma responsabilidade muito grande, né, que a gente tinha a formação de profissional, é uma responsabilidade muito grande. E o diamante, ele é tratado no fogo, né? Senão ele vai continuar sendo carvão, ele não vai passar a isso. E eu aceitei, mas aceitei o plantão diurno, né? Aceitei o plantão diurno, noturno, porque à noite não voava. Boa saída! Não, eu quero estar, né? É um serviço assim, é legítimo a pessoa querer estar no APH, porque é um desafio, é uma coisa nova, uma coisa que traz um crescimento profissional, pessoal muito grande, é legítimo. Eu queria estar lá, mas o que eu fiz, que foi uma grande lição para a minha vida, eu queria estar no lugar e eu peguei aquele lugar, que é um ambiente que você não tem controle com ele, que é o APH, e adaptei a ele ao que eu queria, estou tranquila, confortável, né? Tirei aquilo que me assustava e estou lá durante a noite trabalhando. Só que aconteceu algo raro. Num desses plantões entra o aéreo às 3 da manhã. Eu acordei com chamada central e falei, não, isso é um pesadelo que está acontecendo. Isso é um pesadelo. E é lógico, né? Você não vai recusar um atendimento. Você já tinha né? Você já tinha um preparo anterior, então você estava diante daquela situação que ali era você, contava com o médico, era um médico experiente que já tinha tido voos, isso trouxe um conforto muito grande e grande aprendizado para mim, que é o que eu transmito hoje, né? Que eu procuro transmitir para as pessoas. Fizemos a ocorrência e fui forçada, então, né, a algo que eu estava tentando me ajeitar. É o que hoje eu tenho como lição. Quem quer trabalhar no ambiente aéreo, né, a gente não vai conseguir se adaptar a ele, de forma nenhuma. Né? Assim, ele não vai se adaptar a nós. Nós é que vamos ter que se adaptar a ele. E isso é importante na formação desse profissional. Então, a partir daí, como se diz, né, eu enfrentei o medo, aprendi que existem 2 tipos de medo, que te paralisa e aquele que te protege, e a partir daí eu fui me especializando, foram outros voos, aí depois, em 2010, houve a implantação da parceria do SAMU com os corpos de bombeiros para o atendimento aéreo, formamos as equipes, e nós somos a primeira equipe, fizemos um laboratório de 2 anos, aí depois entrou o SAAV, que já é mais complexo, é o suporte aéreo de vida,
e cresceu hoje, né, no batalhão. Nós já estamos com as implantações de 3 unidades, 4 com BH e mais 2 para ser implantada. Resumindo, é muito complexo, é igual a Socorro falou no início. Você vai estudar sobre a questão da aviação, é uma complexidade, então, assim, muito complexo para a gente. Um podcast não daria. Não daria. Por isso que eu fiz algumas tomadas aqui. Mas sabe, Valéria, você está falando dessa sua história e eu fui vendo a minha história dentro do hospital. Assim, eu sempre fui apaixonada com CTI. Nossa, mas lá no meu estágio eu tive trauma com a professora, doce professora que eu tive, de estágio, era doce. Então eu já saí de lá traumatizada. Quando eu fui para o hospital, e era o Hospital Santa Rita, eu era de fora, eu era da supervisão de fora. Final de semana ficava uma aqui e a outra lá dentro. E eu sempre, a minha dupla era a dupla que não faltava, era um compromisso nosso. Porque se a dupla, uma faltasse, a outra tinha que assumir tudo. Não tinha essa coisa, eu tenho 3, 4 no plantão, não, era aquilo. Ela faltou. E eu tive que ir para dentro do CTI, com aquela turma que sabia tudo, e eu sabia, mas eu tinha medo e não tinha experiência, né? Mas era melhor eu estar lá, num apoio, do que estar aqui. Sabe o que eu fazia? Você ficava à noite, né? Eu pegava o ambu. Ninguém tirava o respirador da minha mão, sabe? Porque ali, minha filha, eu dominava. Salvava o mundo. Salvava o mundo. E você não quer, vamos fazer a troca? Não, tô ótima. Tô ocupada. Meu polegar já estava até de câimbra. Mas são estratégias. Aí depois, para vencer esse medo, eu tive que me capacitar. Aí eu fiz um estágio bem técnico lá e venci. E aí não tinha. Eu até gostava quando alguém faltava, o que deve ter acontecido com você, né? Aí ficou tudo bem. Né? O medo, às vezes, o medo é muito gerado, né, pela questão do desconhecido, né? Hoje, assim, hoje eu estou na atividade aérea já lá, 14 anos, né? Então, você tem conhecimento dos processos, extremamente seguro. Eu tenho mais tranquilidade hoje, para falar a verdade, de entrar na aeronave do que pegar uma estrada. Me gera quando eu vou viajar, né? Por estrada eu tenho muito mais medo, né? Porque você conheceu a segurança, você conheceu os processos, então isso é tudo, a segurança, ela te ajuda você a lidar com isso. E vários outros processos que você vai trabalhando, no autoconhecimento, né? A aviação, até porque a aviação ela é realmente muito mais segura do que carro, né? Eu entro no avião hoje como se eu estivesse entrando dentro do meu quarto e já recosto, já vou deitado, vou dormindo, ou conversando, batendo papo, né? Até chegar ao paciente. E se o paciente está acordado, consciente, a gente vem batendo papo, vem acordando, né? Dá umas balançadas, o paciente olha para você e fala, não, pode ficar tranquilo, é assim mesmo, né? Não fique desesperado, né? Então, é uma situação que a gente faz parte quase que dentro do estufado do avião, né? Eu já tenho no avião há 28 anos que eu trabalho com transporte aeromédico. Então, para mim, é uma parte da minha casa, né? Do mesmo jeito que vocês entram no carro, eu entro no avião. Então, eu me sinto muito confortável com o que eu faço. Claro que não é assim para todos, né? A gente... você me fez lembrar muito, quando você falou que você pega o ambu e dali ninguém me tira, né? Os recém-formados sempre são assim, né? Normalmente os R's, né? Os médicos recém-formados agarram o ambu e o enfermeiro agarra o acesso venoso, para ninguém arrancar o acesso venoso, né? Porque é o medo transcendendo aquilo que você fala assim, meu Deus, depois disso vem o quê? E o que eu faço agora? Né? E dentro de um hospital você tem um ambiente bem controlável, com várias mãos que possam te ajudar. Dentro da aeronave você não tem. Você tem um ambiente mais hostil, né? Só tem 4 mãos ali. Se a gente chamasse uma pessoa para discutir aqui, como é que vocês fazem uma parada cardíaca no hospital? Você vai, tem 6 pessoas para te ajudar. Sim. Uma fica só para anotar, a outra fica, né? Como que eu faço com 12 mãos e eu só tenho 4 dentro do avião? Se um massageia e o outro está no ambu, quem medica? O piloto? Né? Não, eu prefiro que ele fique lá, né? Na função dele. Melhor, né? Nossa.
A Adriana já começou a trazer coisas que Não é? você fique aí, não faça tanto spoiler aí não, que nós vamos falar. Mas Eu vou falar, ô Laura, bem segura, tá? Que a Laura tem medo de voar. É. Eu também tenho. eu perdi o medo. Assim como eu perdi o medo do ambiente do CTI, eu perdi o medo de voar. Isso. Mas olha aqui, uma coisa, vamos falar para a enfermagem agora. Eu quero essa câmera aqui em mim, pode pôr em mim e na Luísa. A graduação clínica em atividades de terapia intensiva e urgência e emergência, uma educação continuada, pós-graduação em enfermagem aeroespacial, porque hoje nós já temos, Sim. habilidades interpessoais, situações de risco o tempo inteiro, e trabalhar sob pressão. Olha, você já falou, se eu, às vezes, dentro de um ambiente mais controlado, que é um hospital, uma atenção primária, ou mesmo até dentro de um hospital, setores mais complexos, eu tenho como definir várias funções. Já dentro da aeronave, nós temos lá, como a Adriana falou, 4 mãos para resolver tudo aquilo que se apresentar. Por isso que o pré-voo, né, esse pré-voo, que depois vocês vão falar um pouquinho, ele tem que ser muito bem feito. Né? Sim. O pré-voo é determinante, tanto para as aeronaves privadas, quanto para as aeronaves mais do âmbito militar, né? Que hoje em dia tem toda essa parceria. Olha que interessante, enfermagem. Às vezes vocês ficam aí querendo, eu ainda não entendo bem o mercado de trabalho, mas Adriana e Valéria poderão nos falar também. Olha onde pode trabalhar. Atendimento pré-hospitalar, móvel e interhospitalar em veículo aéreo, centros de treinamento espacial, por isso que você falou, né? Você já sabia de tudo, então falou. Centros de controle de missões, né? Então, nós temos que ir para um lugar que você precisa, não pode ir de carro, é uma missão mais complexa. Agências espaciais, NASA, olha lá. Aviação comercial, enfermeiros aeroespaciais também podem trabalhar em empresas de aviação, porque eu acho que, apesar de ter todo aquele treinamento, em algumas situações, abre esse mercado. A pesquisa espacial, consultoria em saúde aeroespacial e desenvolvimento de protocolos. Então, é um mercado que a gente traz historicamente. Os precursores foram o Corpo de Bombeiros do Rio, mas era uma atividade utilizada lá desde a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, mas desde a primeira. Desde a primeira, desde já a Primeira tinha, Guerra Mundial. Nesse material que eu li, falava mais da segunda. Talvez na segunda houve mais uma expansão, né? Da Coreia e do Vietnã, que foram as asas e aí rotativas. começou as asas rotativas, né? Que são os helicópteros. Na guerra, né, da Coreia. Isso. E a privada, esse material que eu pesquisei, ele fala que foi mais na década de 90, onde os planos de saúde assumiram e viram nisso uma remoção rápida, mais segura, uma qualidade melhor para os seus clientes. Já a gente sempre vê o resgate, né? É algo muito poético, assim. Quando eu vejo alguém com aquele uniforme, eu fico toda emocionada. E eu não tive, né, na minha juventude, porque você também precisa ter, pode deixar que eu conserto, você precisa também, para começar agora é mais difícil, né? Na minha idade, por exemplo, porque te exige um preparo físico, te exige uma preparação muito longa. Para isso aí, agora, nos cargos que vocês estão, não tem idade, porque aí já vem toda a expertise. Então, enfermagem, existe um mercado muito bacana e eu espero que vocês se inspirem com a Adriana e com a Valéria aqui. Isso mesmo. Você sabe, eu era de aeronáutica, né, Socorro? Então, eu fiz treinamento também. A gente tinha lá o CCSOP, que era de operacional para resgate aéreo, né? A gente usava as aeronaves, né, da FAB para fazer o treinamento, mas assim, fiz o treinamento, mas na verdade não pratiquei depois, não, tá? Eu imaginei. Trouxe até um aviãozinho para recordar, né? Muito legal. E aí eu falava pro povo, não, eu trabalho na aeronáutica. A pessoa, você é pilota? Eu falei, não. Já perguntaram para vocês também, a gente não né? pilota nem direito as nossas vidas, não, né? Quem dirá hoje. Gente,
E a gente assim, tem um imaginário com o aeroespacial. Tem um Sim. imaginário. Não é só imaginar, tem um fetiche, né? Vamos dizer assim, né? Até pelo próprio E aquele uniforme. capacete né? que carrega aqui. Me lembra Tom Cruise. Entrando na Aí aeronave, vem o Maverick. ó, com a, né, A hélice a rodando. hélice rodando. Nossa, não, fala pra gente Ah, dessa gente. sensação aí. Esse negócio. Como é que é Porque isso? assim, a gente vê muitas fotos, né? Ou o pessoal com aquele macacão verde, ou o pessoal com aquele macacão laranja maravilhoso, o capacete aqui. Então, assim, mas não é só. Vocês são importantes demais. Sim, eu acho que a Valéria tem até mais a dizer sobre isso, porque, assim, como eu faço muito transporte interhospitalar, é mais, vamos dizer assim, um pouco mais controlado o ambiente para a gente, é diferente. Agora, com a Valéria, não. A Valéria é algo que a gente... É um Kinder Ovo, né, Valéria? A gente nunca sabe o que vai encontrar naquela cena. Então, conta um pouquinho aí para a gente dessa estrutura, né? Esse glamour, esse aparente, né, essa aparência, ele traz uma série de desafios que eles, né, devem ser. O estudo é constante, a reflexão é constante, o autoconhecimento é constante. O desafio é muito grande. A Adriana falou da questão do que você disse da relação à atividade. A gente tem recursos materiais são poucos, as mãos são poucas, né, Adriana? Os recursos materiais são poucos, o espaço é pequeno e a gente está no ambiente hostil. E a gente está no ambiente hostil, inclusive sujeito às mesmas, né, você tem as mesmas ações lá, que a gente dentro das questões fisiológicas do voo, a gente não está livre disso. E é uma questão a ser trabalhada muito, esse glamour, às vezes ele preocupa, né? Às vezes ele preocupa, e chega a enfermagem mais jovem, a gente tenta trabalhar isso, né? E é preocupante, às vezes, aquela autoconfiança, aquele excesso de confiança num ambiente que você não tem absolutamente nenhum controle com ele. E a gente preocupa muito porque essa visão, ela às vezes dificulta da gente trabalhar o profissional mais novo. Hoje nós somos de uma geração que a urgência e emergência não era nem regulamentada no nosso país. A nossa formação na urgência e emergência ela foi muito prática, ela foi muito corrida, ela foi, né, muito próxima um enfermeiro com o outro, a gente buscando. Aprendizado em loco, né? Não foi assim. Muito. A gente tinha aquela coisa. Hoje a gente vê que a formação, eles têm muito acesso à informação e pouco contato, né, com a questão prática, se garante muito com as questões de títulos, questões todas, querem já pular etapas. Né? Para você entrar no APH terrestre hoje, é imprescindível que você tenha um manejo com um paciente grave dentro de um CTI, dentro de um pronto-socorro. Essas etapas, a gente percebe que ela tem sido queimada. Invertidas, né? A gente, então, eu recebo muito a aviação da segurança pública, né, de resgate, ela é diferente, ela é mais desafiadora, você tem que fazer pousos em locais restritos, você tem que, né, o risco é muito maior, então você já tem que ter previamente, você tem que estar adaptado com o ambiente de APH. Você tem que, a segurança de cena, você já tem que estar vindo com determinadas habilidades para você entrar no aéreo, porque lá você vai lidar com outras habilidades necessárias para você exercer aquilo. Então, quando você começa a tratar isso com a geração mais nova, às vezes você quer falar, às vezes você quer alertar, até para preservar o profissional, porque para ele não exercer uma atividade que são excelentes, eles têm potencial, eles são pessoas assim, que você consegue perceber o potencial, mas se eles pulam essa etapa, eles correm o risco até de destruir a vida profissional deles, porque é uma área de visibilidade, né? Então, quando você está dentro de um ambiente controlado, dentro de um hospital, você acessa o seu colega, você consegue. Ali, não. Se você chega numa cena, né, você tem que... É você, não? É você, a sua equipe está com você e você vai ter que resolver aquilo. Isso exige preparo e isso me incomoda, essa queima de etapas. Hoje, que isso leva à banalização, isso leva uma série de outros fatores complicadores, tanto para a assistência quanto a própria segurança profissional, sabe? Isso deveria ser mais rígido, isso é a minha visão. Não se queima etapas. Então, se você quer para essa atividade, cumpra as etapas, né? Cumpra as etapas. Às vezes eu sempre oriento, sempre falo,
já coordenei as equipes de APH, às vezes eu tive situações difíceis de fazer uma avaliação de perfil para o SAMU, e você, olha, você vai precisar, né, cumprir isso, porque a gente vai conseguir te acompanhar até um tempo. O sistema consegue te acompanhar até um tempo, te mandar uma USB quando você está na USA, para você ir se moldando. Mas vai chegar um momento que você vai ficar solto. O glamour é algo que todo mundo vê quando se tem uma aeronave, seja ela de asa rotativa ou fixa. Todo mundo quer trabalhar num avião. E é legítimo, não? E eu acho que é muito viável e todos podem, por que não, né? Todos, abrimos umas aspas aí, que sejam qualificados para isso. E tem o perfil. E tem o perfil. Não é simplesmente entrar numa aeronave para fazer uma ação. Quantos de vocês aqui na sala falaram que tem medo de altura, de voar, né? E a gente tem que estar dentro de um avião, independente de quaisquer circunstâncias, que ela possa ter ali, às vezes, uma turbulência grave, que pode vir a ter problema mais grave com o seu paciente que está ali dentro, e você não se lembra de você. Você lembra do seu paciente. Você tem que ficar com foco nele, e você e o médico. Então, são duas pessoas com foco em uma, né? O avião, quem tem que estar com foco nele são os dois que estão lá na frente, o piloto e o copiloto, porque eu não posso falar nada para eles, que eu não entendo, não é a minha área, bem como eles não falam nada para nós aqui atrás. Então, é o que nós chamamos de cabine estéreo, né? É uma cabine que eles ficam com as coisas deles e nós com as nossas. Não dá para ser troca, né? Me dá uma ajudinha aqui no Hamburgo. É o né? condutor, né? Larga o volante aí, né? Larga aí o cockpit, vem para cá. Não é assim que funciona. Então, essa qualificação ela é extremamente importante. Tem que ter né? domínio das técnicas. Sim. Né? Você trabalha com uma restrição por exemplo, as aeronaves rotativas de resgate, elas têm limitação de peso dependendo do modelo. Então, você não consegue levar uma quantidade muito grande de dispositivos. A gente não pode ficar nem gordinho, viu? A gente tem que E malhar. a questão dos dispositivos mesmo, né? Inclusive, eu percebi na leitura sobre o ambiente, sobre o que nós estamos falando aqui, que nós precisamos adquirir equipamentos mais modernos, leves, e existem, né? Sim. Então, tem que haver investimento nisso. Isso é importante. E outra coisa, você tem uma quantidade pouca de dispositivos para você trabalhar, catéter venoso periférico, uma série de coisas, e então você tem que ter domínio de técnicas. Você vai ter domínio das técnicas. Você vai fazer uma tentativa, um exemplo grosseiro, você vai fazer uma tentativa de acesso venoso, né? Você vai ter uma disponibilidade pouca de dispositivo, então você tem que ter um domínio. Aí hoje tem algo que me preocupa, né? A gente estava discutindo ali antes, conversando com excesso de tecnologia. Então, na formação hoje, você conversa com o pessoal da enfermagem, olha, você vai ter dificuldade hoje no acesso venoso, né, que é querida. Tem ultrassom. Isso é assim, eu falo sério, porque alguns princípios importantes no APH estão sendo perdidos com isso. O melhor ambiente para o paciente, para a vítima, é no ambiente hospitalar. É lá que ela vai ter acesso aos recursos diagnósticos, ela vai fazer. Então, quanto mais você enche aquilo de tecnologia, mais você está prejudicando a assistência a esse paciente, está permanecendo com ele a cena. Você tem que ter domínio da clínica, você vai ter que conhecer bem a anatomia do corpo, às vezes é difícil, o paciente está chocado, você tem que ter domínio da rede venosa, você tem que ter outros recursos. Então, esse excesso de tecnologia, quando a gente fala dos equipamentos, ele preocupa, porque se onde está a clínica? Onde que está aquele domínio de você conhecer as alterações clínicas? O enfermeiro, ele é muito exigido, porque você tem que estar adiante, às vezes, até do que o médico, né, você vai estar preparando para a intervenção, você tem que sempre se preparar para o pior cenário. Não, eu vou entrar ali, esse paciente é um paciente chocado, o acesso venoso dele é difícil. Isso é uma coisa que preocupa na formação. A pessoa está confiando muito, né? Que é nessa questão. A questão é prática, domínio de alterações clínicas. Eu preciso saber todos. Não, gente, domínio normal. A enfermagem tem que ter um domínio completo de todos os parâmetros normais, fisiológicos da PID, para ela reconhecer de imediato o que está de errado ali. Tem técnicas, tem mnemônicas, tem uma série de meios, né, para a gente alcançar isso e avaliar um pouco esse excesso de tecnologia. Eu acho que é um equilíbrio. Né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Você não pode apostar tudo aqui,
Porque se o Exatamente. ser humano falha, a máquina também falha. Isso. Então tem que ter um equilíbrio. Mas eu vejo que as seleções, você pode até querer, mas para você entrar, eu vejo que há algo muito rigoroso. Eu tenho um ex-aluno que tentou já várias vezes, ainda não sei se ele conseguiu, mas até então ele é um profissional que tem uma referência de urgência e emergência, tem uma trajetória clínica, mas eu não sei porque ele ainda não conseguiu. Pode ser questão emocional, né, a questão psicológica, mas o rigor eu percebo, não é assim, eu vou, é fácil, não. Então, é um mercado interessante, eu acho que é um mercado que traz um status profissional, ele tem uma relevância social, e, ao mesmo tempo, ele precisa realmente ser protegido pelas associações para que aventureiros não queiram, ou que as próprias empresas queiram facilitar a formação dessa equipe, né? Então, tanto no BOA, quanto também no que a gente chamaria da rede privada. Então, eu acho que a figura de vocês e esse discurso, tanto do Conselho Federal de Medicina quanto do Conselho Federal de Enfermagem, de trazer regulamentações que vão além. Olha, Luiz, olha o tanto de gente que está envolvido nas regulamentações do trabalho em que Valéria e Adriana estão. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Aviação, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem e outros conselhos. Eu acho que a fisioterapia está chegando mais próximo também desse cenário, né, que a gente chama aeroespacial. Então, mas fora as outras, aí vem a 2048, né? O Ministério da Saúde. Né, o Ministério da Saúde. Então, assim, são muitas as regulamentações e elas têm que estar em equilíbrio, né? Isso E mesmo. aí, você não perguntou nada. Eu vou fazer uma pergunta agora. Então vai. E aí, falando em todo esse rigor mesmo, nesse ambiente específico que é estar a bordo de uma aeronave para fazer um transporte, um resgate, tem riscos ocupacionais que são diferentes. Tem alguma vantagem para quem tripula uma aeronave enquanto enfermeiro para trabalhar na aeromédica, aeroespacial? A compensação, você pode responder? Pode. Não existe um diferencial salarial para atividade, não existe. Às vezes já houve algumas tentativas até de ter um ganho de um abono de periculosidade, por exemplo, né, que também a gente não tem sucesso nessa questão. Existem os seguros, né, das aeronaves, do amparo, mas não houve, por exemplo, assim, essa questão que incomoda muito, até pelo nível de exigência, pelo nível da formação, da complexidade, de tudo, de ter essa questão salarial. Não precisam brigar pelo piso lá, não, né? Não. Na verdade, o que a gente pensa assim, a gente tem que pensar assim, Não é quais são os serviços que nós temos, vamos dizer, a nível Minas, Sim. que façam transporte aéreo. E aí você vai contabilizar, pode contar nos dedos, que você vai ter as empresas. Esse enfermeiro que nós acabamos de dizer, que tem que ter uma certa qualificação e capacitação para estar ali dentro, ele se condiz a um enfermeiro de terapia intensiva? Sim. Tenha quase as mesmas qualificações? Até mais. Porque ele tem até que ter agora a aeroespacial como no currículo, como uma pós-graduação. Então, ele tem até mais. O ambiente que ele trabalha é uma UTI aérea? Sim, é uma UTI. Mas é o mesmo tipo de uma UTI terrestre? Não é. Você se coloca o seu organismo à exposição de uma altitude o tempo inteiro. Então, é essa qualificação que existe e que deveria existir um plus de diferencial salarial. Né? O que a gente sempre fala assim, as empresas podem nos chamar e falar assim, não, mas com quem eu vou comparar o seu salário? Vou comparar o seu salário com quem trabalha, por exemplo, na terapia intensiva de um particular, né? Ou de um Sara Kubitschek, por exemplo, que tem um salário melhor, né?
Mas as atividades são iguais? Não são. Então, isso é uma defasagem muito grande para nós enfermeiros. E é uma luta que a gente busca tentar, né, ter melhorias nessas condições, porque realmente nós podemos dizer, como a Socorro diz, né, é um top de carreira quando você chega Top de carreira. nesse momento em que eu e Valéria estamos vivendo, né? E qual é o diferencial que nós temos por 20, 25, 30 anos aí de carreira, você está já nesse top e não ter um diferencial, vamos dizer, financeiro, né? Salarial. Você falando isso aqui, acendeu a luz aqui. Bruno Farias, não, além de presidente do Corém, deputado, esse assunto tem que ir para Congresso. Já deveria, né, Socorro? Sim, só que a gente não tem. Talvez a gente não tivesse ainda abertura, né, de talvez colocar essa situação que hoje nós estamos colocando aqui para vocês, que eu acho que realmente existe e precisa de ter esse diferencial. O teto que veio, né, aliás, desculpe, o piso salarial que veio foi importante, sim, para todos nós, né, para toda a carreira de auxiliar técnico e enfermeiro. Mas é piso, nós mas não é podemos piso, esquecer, né? é um piso. É piso. E que nem este piso nós, do aéreo, poderíamos estar. Entende? Sim. Que esse é um piso para quem está trabalhando num hospital, num ambiente controlado, num ambiente tranquilo, teoricamente, que não é uma exposição da sua vida em risco o tempo inteiro, porque nós temos isso. Ah, mas você tem seguro? Claro que temos. Todos nós temos seguros, né, proveniente até das próprias empresas, né, do público, mas não é bem isso só que a gente quer. Nós a gente não queremos só depois, que eu morrer, eu quero viver bem agora. Eu quero que o glamour é agora, né? Então é essa condição que de repente seria inclusive horas de voo em nenhum momento na carreira depois não faz nenhuma diferença. Eu posso dizer que eu tenho mais horas de voo do que urubu, né? Eu já perdi a contabilização de horas de voo, né? E são 27 anos voando, então eu não tenho nem uma ideia mais de quantas horas de voo. Né, ser um diferencial. Essa questão salarial, até só para completar, ela é tão complicada quando falam assim, existe um rigor de seleção? Não existe. Assim como deveria ser. Existe uma certa, a gente tenta fazer o melhor, mas não há atrativo salarial. Então, assim, Adriana, a gente não consegue levar para trabalhar com a gente. O profissional altamente capacitado e tal, não vai. Porque a questão salarial, concorda? Sim. Né? A gente não está mentindo. Então, a gente não consegue captar profissionais qualificados da forma que para exercer atividade, justamente porque é uma questão salarial, assim... não é nem a questão assim, é uma desvalorização, se sente desvalorizado, né? Esse é o sentimento. Então, quando você vai fazer a seleção de profissionais, você bate nisso, você não consegue captar profissionais mais qualificados para a atividade. E isso é um problema do Corém, sim, porque isso vai afetar justamente a questão da qualidade da assistência. Né? Sim. E isso afeta a qualidade da assistência. Então, às vezes, assim, muitas questões que falam assim, a gente ouve questões, não, tudo que é gerencial, que a gente fala assim, a questão da instituição, da contratação, não. Se aquilo vai afetar a assistência de enfermagem, ela tem que estar tratada pelos nossos conselhos. Né? Ela tem que ser tratada com mais profundidade, com mais, mais essa questão, porque ela vai afetar a assistência. E a gente fica pensando que vocês têm os riscos habituais de quem lida com uma condição clínica, uma condição infecciosa, vocês lidam com isso. E aí, se eu deixei de perceber, olha como é que é além os riscos ocupacionais. Vibração e ruído que trazem um transtorno, a fisiologia do voo, a fadiga, náuseas, vertigem. Né? Então, fala assim, hoje ela fez só um voo, mas esse um voo pode significar 60 horas de plantão ininterruptos. Pode. Por causa dessas questões da altura, da pressão, né? Na altura, a vibração, ruído. Cruzamento de fusos horários, isso pode acontecer. O Brasil, principalmente, ele tem fuso horário que às vezes interfere. Olha para você ver, Luísa. Mudança de clima. Eu saio daqui, tá frio, eu chego ali, tá calor, você desce, sobe.
esforço físico, né? Porque são poucas mãos E muito material para carregar. Material, então a pessoa tem toda essa sobrecarga. Risco de acidentes nós temos. Não estou falando nem de cair o avião, mas a entrada nesse equipamento, né? Se entrar numa ambulância já é algo que te remete a uma situação de risco. Imagina você entrar num helicóptero, né, que tem aquela ventilação, aquela a hélice rodando. Até a aproximação é diferente. Você tem até aproximar. Você não se aproxima de uma asa rotativa da mesma forma que você se aproxima da asa fixa. Né? Tem o visual do piloto, tem a forma de aproximar, a forma de embarque e desembarque. Então, é todo um treinamento ali que envolve. Não pode animar e levantar a cabeça, não. Porque senão... Você tirar uma que não pode. As questões psicossociais, né? Você não vai me dizer que você vai enfrentar uma turbulência daquela que eu sei que você vai estar lá centrada no seu paciente, sem que você não... De vez em quando você não pensa, ai meu Deus, meu filho. Sim. Não é? Você está ali pensando, né? E a questão, as outras, essa foi um apanhado que me chamou a atenção com relação a isso. E eu vou te falar, eu fui na base, né? Lá da Unimed, e eu tive dificuldade para entrar naquele avião, porque ele é baixinho demais. E pequeno, né? E pequeno. Pouco espaço. E eu falei, mas como que eu vou sentar? E para rodar, para eu sentar. É lógico que eu estava ali me testando. Mas, assim, teve uma hora que eu falei assim, eu já estou bem sentada. Mentira, eu não estava. Já estava na hora de eu sair. E eu ainda não tinha conseguido sentar. Então, assim, é algo que fica aqui o compromisso, né? Nesse podcast aqui tão especial, da gente levar isso para o deputado Bruno Farias. Inclusive, a gente devia ir lá visitar a Valéria. Nós vamos fazer mais uma matéria. Nós somos vizinhos, um hangar ao lado do... Então, vamos visitar os hangares. Vocês podem nos convidar? Não, Estão convidadíssimos. Vamos fazer uma matéria especial e nós vamos entender esse momento nosso aqui. Tem um aqui. macacão para eu vestir? Não, Luísa, Não? chega. Eu te empresto o meu. Não, Luísa, não é para você aparecer. Tá. Luísa, se Desculpa. contém aqui nesse podcast. Nós temos a comandante lá do batalhão e com certeza ela terá o maior prazer, né, de recebê-los. E é interessante porque hoje a gente fala um pouco de associações e aí a Associação Brasileira, né, de Enfermagem Aeroespacial, a Abraero, da E qual você é hoje, presidente? sim, da qual hoje eu estou como presidente, ela veio de um sonho de uma das enfermeiras, né, a Michele Taverna, de tentar regulamentar muitas coisas, inclusive a capacitação do enfermeiro aeroespacial, né? Então, ela surgiu em 2016, embora quase poucas pessoas ouviram dizer disso. E em 2022, houve, então, 6 anos depois, a transferência da diretoria, onde eu, então, fui eleita, né, a próxima presidente, no próximo triênio, que termina agora em 2025. E a intenção da Abraero, ela vem com a cientificidade, entender que todos os nossos associados, bem como aqueles que gostariam de se associar, busquem sempre o conhecimento, o treinamento, busca aí, o entendimento de se trabalhar dentro de um transporte aeromédico, né? Esse é o intuito, é a intenção. Mas a gente sabe que o enfermeiro ainda é danadinho, né? Enfermeiro é difícil a gente tentar arrebanhar, né? Buscar a participar e a montar aí realmente com avidez na associação. É uma associação voluntária, né? A gente trabalha como todos voluntários. E nessa voluntariedade toda que nós temos aí da diretoria, nós somos 8 diretores, né? Nós estamos aí já pleiteando na nossa montagem do dia 4 e 5 de julho de 2025, o nosso congresso. Né? Aqui em BH, na Associação Médica, aqui na João Pinheiro. Curitiba foi um sucesso, né? Curitiba, o primeiro congresso nosso foi um sucesso extraordinário. E agora nós vamos para o segundo, né? O ano que vem já fica aí o convite, obviamente, Submissão, né? Sim, para o Corém. Nossos eu futuros patrocinadores, Corém. Não, eu vi ontem, né? Eu fui na página, né, da Abraero.
e vi, falei, gente, está perto. Sim, Né? menos E de um ano. assim, depois fica aqui também vocês virem conversar oficialmente com o Corém sobre esse congresso Sim. para ver em que a gente pode ajudar, tá apoiando, sabe? Eu vi lá, nós estamos precisando entrar naquela lista lá de apoiadores. Sim, estarão viu? lá. Eu senti uma lacuna. Ai, meu Deus, chega essa para cá, chega essa para cá, para colocar o Corém lá como apoiador. E nós tá? queremos muito colocar não só, né, a nossa visibilidade mineira do Corém, né, o COFEM também, como Eduardo vai todos. ser, né, um dos nossos palestrantes, Eduardo. E Vou ligar para ele. está aí com o convite aberto a todos vocês. E a Abraero Associação, o BOA também tem uma associação, não tem? Não, uma instituição. O que é o ABOA? Não, a BOA é uma, parece que uma associação que foi aberta, né? Dos bombeiros, né, dos operadores, não? Não é bombeiro, não. É a Associação Brasileira de Operadores aeroportos. É outra coisa. A São Abraero é que engloba a enfermagem da enfermagem todos os enfermeiros nacionais, né? Porque a gente pega todos os enfermeiros do Brasil inteiro que estão ali voando, que estão nesse mesmo trajeto de trabalho como o nosso. Então, a Abraero tem todos esses enfermeiros, estudantes, pessoas que são, né, entusiastas pela enfermagem aeroespacial, que queiram participar. Nós temos que divulgar mais, né? Sim. Então a gente já estou juntando compromissos, estou pedindo 2 compromissos já aqui explícitos aqui. Bem, eu acho que nós estamos falando assim de coisas emblemáticas, né? Risco ocupacional, ambiente de vulnerabilidade, achei a cabine estéreo, né? Você está lá, eu estou aqui. Então, a gente fica cada dia mais orgulhoso assim, de ter a enfermagem lutadora ali, sabe? Querendo melhorar, porque não adianta também ter só essa competência, essa capacitação, essa expertise, se a valorização e o reconhecimento não vêm. Né? Não é glamour, né? Nós queremos não glamorizar a enfermagem aeroespacial. A gente quer realmente cooperar para que ela realmente tenha o seu espaço devido, a sua mídia devida, né? E eu quero agora partir por uma pergunta aqui. Vocês poderiam nos contar sobre uma grande missão que marcou a vida de vocês no ambiente, na enfermagem aeroespacial? Aquela missão que falou assim, essa eu colocaria num quadro. Sim, tem várias, né, Valéria? Eu vivi uma missão, vamos dizer assim, inesquecível, foi de Janaúba. Lembram? Das crianças da creche de Janaúba. Então, nós fomos numa missão de quinta-feira, a gente fica até entalado, né? Porque... Da escola? Da escola que puseram fogo na creche, né? Eu não sei se a Valéria participou desse momento, né? Mas nós fizemos... Foi numa quinta-feira, e é o dia do meu plantão numa quinta-feira. E a partir de 13h a gente já estava com os aviões sendo decolados para Janaúba para começar a fazer o transporte dessas crianças. E até 3h30 eu me lembro ainda de estar subindo e descendo a escada daquele avião. Por diversas vezes eu fui e diversas vezes eu voltei. Até que chegar o momento que assim, eu não tenho mais pernas, nem para ir, nem em condições emocionais. Não, os nossos não interromperam, trocou a equipe. A equipe foi trocada e eles continuaram trazendo os meninos até às 7h30, 8h do dia seguinte. Então, essa foi realmente uma missão marcante. Né? Nossa, realmente. Na minha vida também, assim, né, essa realmente foi. Porque houve um coletivo, né? Foi um coletivo, porque e aí você vê como é bacana a gente trabalhar com equipe, não é com grupos, né? Eu costumo falar muito na sala de aula com meus alunos, né, gente? Eu quero que o trabalho seja em equipe, porque um faz junto ao outro, que depende de todos, né? Então, na verdade, um ajuda o outro. Isso é uma equipe. Não quer quem queira fazer mais ou menos. Agora, grupo, um faz e todo mundo não toa, né? Eu quero equipe. Põe meu nome aí, né? Então, trabalhar em equipe é algo assim
que sempre nos deixa muito felizes, né? Porque você tem uma equipe que está indo buscar, voltando, né? A gente sabe do desgaste emocional que todos ali estavam envolvidos, porque criança mexe com todo mundo, né? Independente só que seja criança, mas a situação da qual foi feita. E todo mundo ali, um por todos e todos por um. Então, foi uma motivação muito grande fazer esse transporte. Chegando aqui em Belo Horizonte, a gente já transportou direto por helicóptero. O BOA estava fazendo, né, o transporte. Eu deixava lá e levava. Isso, e aí levava para o João 23. Então, foi um contexto bem lacrado, bem fechado ali, que funcionou muito bom mesmo, funcionou bem. Infelizmente, as crianças eram realmente muito graves e diversas faleceram, né? Mas é a vida, né? A gente sabe que a gente tenta, mas a gente não é Deus, né? A gente está abaixo dele e é a vontade dele que tem que ser feita. Foi a sua também, Bárbara? Foi, eu Foi, estava né? nessa missão. Que bacana, né? Então, realmente, quando fazem essa pergunta, já é uma pergunta esperada, né? E realmente foi muito ruim. Mas é aquela questão, né? Você impacta, entra o chamado no rádio, você fala, meu Deus, né? Me dê forças, porque faz ser pesado. Mas a gente faz. A gente se recompõe e a gente faz, e é muito complicado. Então, e foi toda aquela interação, as aeronaves foram, né, para Montes Claros, a asa fixa, a asa rotativa, a equipe foi montada e foi muito rápido, né, Adriana? A gente começou, a princípio, indo para Joanaúba, né? Depois, como Joanaúba não operava noturno, nós passamos para Montes Claros. E aí as crianças começaram a ser transportadas de Joanaúba a Montes Claros, de ambulância terrestre. Nós pegávamos em Montes Claros e voltava para Belo Horizonte. Para não parar, né, esse no aeroporto, aí a gente punha no helicóptero 21. E a gente ficou... Não foi fácil, não. Né? Nossa. Isso me lembrou uma coisa. Vocês têm um serviço de apoio psicológico bom? Porque eu acho que não é ser vulnerável você ter um apoio psicológico, não é mostrar vulnerabilidade. Não, muito antes, pelo contrário. Muito antes, você tem que extravasar. As pessoas, você tem que... a questão do autoconhecimento. O serviço, por exemplo, você não vai ter um assistente psicológico o tempo todo ali para você. E para te falar a verdade, socorro. Né? Para te chamar de... Sim. O que acontece? Às vezes você não tem nem tempo. Você já tem que ter um autoconhecimento para você trabalhar com esse serviço e você já criar mecanismos para lidar com aquilo. Então, a questão da empatia, daquele tempo que você trata com o seu colega. Você tem que ter liberdade depois de falar com ele. Eu senti, sim. Você tem que sentir aquilo. Mas você tem que se recompor naquele momento, fazer o que tem que fazer, faz as tarefas, depois se recompor. E criar o seu mecanismo. Então, assim, pergunta como é que você vai lidar? Você tem ajuda externa, o serviço vai te oferecer o acompanhamento psicológico, aquela coisa toda, mas você tem que criar também o seu mecanismo. Então, você tem que, ou uma fé, você se apegar àquela fé, te capacitar, te fortalecer, isso é importante, né? E lidar com suas próprias suas limitações, superar aquilo e estar sempre... você sabe que você que está pronto, a sua dor está ali. Mas tem pessoas precisando, né? Clarice Lispector fala, né? Coloquei a minha dor, guardei no bolso e fui cuidar da dor do meu amigo. Ai, mas tem, Valéria, falou comigo demais. Você não vai ter frase mais bonita. Nossa, depois dessa não, vou ficar Então você tem que pegar algumas coisas na sua vida, trabalhar aquilo, né? E bola para frente. E vamos, né? E voos para frente. Vamos lá. Mas se você quiser esse apoio, que é além do seu autoconhecimento, da sua fé, da sua capacidade de digerir, né, todo aquilo, vocês têm um apoio psicológico? Lá no Corpo de Bombeiros tem uma psicóloga, né? Ela fica lá acompanhando, tem nos acompanhado, né? Temos. Bacana. E aí? Nossa, Luísa, eu achei eu queria perguntar, eu vi que eu estou olhando aqui, o que você pensou, mas você viu como que já abriu a questão da relação interpessoal? Sim, da equipe, da confiança? Falou. Sim. Isso é importantíssimo. Você criar Existe um elo de confiabilidade ali, de um pacto, né?
entre médico, Relação, enfermeiro, piloto, piloto, copiloto. Tanto que é importante, né? A gente faz um briefing antes de voo e um debriefing depois do voo. É claro que no meu contexto é um ambiente mais, vamos dizer assim, né, esperável, porque é interhospitalar, então eu estou indo até o hospital, o paciente está sendo assistido, eu ainda tenho tempo para chegar até lá. Diferente do da Valéria, que o paciente está num ambiente hostil e ele precisa ser retirado quanto antes. Então, esse briefing é muito importante, porque a gente ali, entre médico, enfermeiro, piloto, copiloto e o próprio operador de voo que está ali gerenciando aquele voo, a gente troca as nossas informações. É importante que o piloto passe as informações precedentes do voo, de como que é o voo, de quanto tempo, como é que está a aeronave, o tempo que eu vou pegar, quanto tempo que eu tenho com o paciente, porque a gente, como enfermeiro, a gente tem até que calcular o oxigênio que eu vou gastar, porque isso tem que estar na bagagem do enfermeiro. O médico, né? ele não quer saber, ele quer o oxigênio no momento que precisa. Mas esses cálculos, né, essas expertise, ela vem do enfermeiro e ele tem que ter com isso já bem, né, pactuado com ele. A bateria, quanto tempo que eu tenho de bateria, vou precisar levar carregador, não vou, né? Porque se não precisar, eu não vou pôr mais peso ali, né? Exatamente. Então, outro aspecto é o domínio, né? Você tem que ter conhecimento nos aspectos de segurança de voo, né? Às vezes não existe essa separação, eu sou da saúde, eu cuido, não. Você tem que conhecer os procedimentos de segurança de voo, a gente tem o CRM, Sim. Né? A gente é obrigado a fazer o CRM, que é o gerenciamento de relações de equipe, que é da aviação, que a gente faz parte. Nós vamos discutir no Congresso sobre isso. Né? É interessante até você estar falando, porque assim, às vezes a gente pega o paciente na pista. E ali você precisa funcionar um acesso, você vai abrir material, o papel está ali na pista, vem o vento, voa. Isso a gente chama de FOD, né, do FOD, na verdade, que são objetos que não podem estar ali na pista, porque aquilo pode entrar numa turbina. Você pode gerar um acidente. Gera um acidente. Isso aí todo mundo, né? Você deve conhecer um pouquinho, né, Luiz? Você deve ter visto. A gente tem que conhecer os procedimentos. Assim como eles Abrir também. uma porta da aeronave na emergência, onde está o material. Igual nós, por exemplo, nós descemos em guincho, né, para acessar as operações de resgate. Então, você tem que conhecer todos, você tem que conhecer a máquina, você tem que ter segurança, você tem que estar sempre. Não existe essa separação. Segurança de voo é uma responsabilidade de todos e nós temos direitos e deveres. Você não tem uma aeromoça lá com você para te falar, te orientar. Não tem. E nem te servindo cafezinho, não, um suquinho, nada. Você tem que ter. Isso exige foco, exige assertividade, exige treinamentos, habilidade na questão de comportamentos, de comunicação, você tem que ser assertivo. Então, várias coisas que nós vamos sendo moldados, né, para atividade durante. Assim como os pilotos também são bem informados sobre o nosso paciente. Quem é o paciente, qual é a patologia. Na época do Covid era um medo muito grande, né? Porque não medo só para a gente da área de saúde, que a gente não sabia como lidar com aqueles pacientes ainda, principalmente para os pilotos. Você imagina os pilotos, né? E a gente tendo que fazer aquela veste de Tyvek, né? Todo paramento, parecendo realmente que a gente ia para o espaço, né? Aquelas roupas. E às vezes a gente ficava ali 10, 12 horas com aquela vestimenta, sem poder comer, sem poder beber, sem poder ir ao banheiro. E os pilotos da mesma forma. Foi um grande desafio o Covid, né? Foi. Para a aviação, porque até então existia uma certa restrição de transporte de doenças infecto-contagiosas. E nessa não pôde. É porque em função do pouco espaço, né, do tempo de exposição, então sempre tinha mais critério, né, para fazer esse tipo de transporte. E o Covid deu pum, né? E nós nos vimos diante daquela situação. Então foi um grande desafio na parte. É uma discussão para best-seller. Agora, transporte. Vocês estão falando uma coisa aqui, parece que é brincadeira. Até a comida, eu li que se você for pensar, você tem que pensar. Você sabia disso? Você não pode pensar para comer, né? Você sabia que olha, eu vou te dar uma informação aqui. Me conta, vamos ver. Opte por carboidratos, porque proteína vai exigir mais oxigênio. Olha para você ver. Viu? São coisas que assim a gente vai lendo e assim,
alguns alimentos devem ser evitados pela tripulação, que podem levar a distensões e cólicas. Sim, Até pela gases, própria né? fisiologia Eu do acho voo. que você já está pronta para ser enfermeira de voo. Eu vou. É. Elas não vão deixar. Claro, será um prazer. Comer é um prazer, assim, eu amo comer. Mas durante a atividade, tô de plantão, então assim, a gente tem, né, Tem, Luísa. você não Bebidas vê, gaseificadas, não de pode. maneira. A não ser que você abra essa bebida em voo, né? Igual a gente Quando toma você- coca lá, Isso. né? Mas você tomar aqui. Porque aí você tem equilíbrio. as pressões iguais, né? Então aí não tem problema, não vai ter uma distensão abdominal ali. Mas você sabia, Socorro, que o piloto e o copiloto não comem a mesma comida? Porque. Pra não passar. Porque se um passa mal, o outro consegue te salvar. Né? Pra você ver. São detalhes, São gente. pequenos detalhes. Nós estamos falando de uma enfermagem diferenciada. Muito. O lugar é diferente, né, gente? E você tem que ficar atento, igual, por exemplo, a situação de resgate. Sim. Eles entrou a ocorrência, tantas vítimas e tal. A nossa posição não. A gente tem que estar preocupado com as operações lá no batalhão com os meninos que estão fazendo salvamento. Né? Também a gente tem que estar atento a eles. Eles fazem lá um mergulho, como que eles voltam. Um voo de helicóptero não é sozinho, né? São a vários olhos. Então, o nosso nível de atenção, a gente fica atento também. Então, é muita exigência. É onde exige foco, né? Bastante foco naquilo, bastante interação entre as equipes, se conhecerem bem, para a gente não... Distrações, você tem que ficar prestando o tempo todo na asa fixa no espaço aéreo, né? Então, você tem que ser... bem mais focado. É um universo, é por isso universo. que precisa de uma especialização mesmo. Vai ter congresso, eu não vou entrar em detalhes aqui. Congresso. Chamar a atenção. Sabe uma coisa que eu vou fazer para as duas, que sempre me chamou, você falava, não é possível, gente. Dependendo do paciente que você vai transportar, dependendo do quadro clínico, não sei se isso eu li isso há muito tempo atrás, que às vezes você tem que fazer uma drenagem torácica para que não precise ser feito lá em cima. Sim. Não é? É exatamente pela fisiologia, né? Nós estamos falando da distensão de gases, é a lei de Bohr-Maillot, né? Então, o que acontece? Às vezes, um pequeno pneumotórax aqui, em terra, ele é um pequeno pneumotórax. Mas, quando a gente pega uma altitude, ele vai ampliar. E isso pode me dar uma situação adversa no paciente, grave. Então, muitas vezes, a gente tem que drenar antes, preparo, né? Preparar o paciente bem preparado antes para que você não tenha nenhuma surpresa em voo. O melhor transporte, o melhor voo é aquele que você não faz absolutamente nada. Senta lá e fica. Você só monitora. Você só fica conversando, monitorando, anotando e só. Se você tem que fazer o procedimento repetidamente vezes no paciente, algo está errado. Algo está errado. Houve falha no seu planejamento. É lógico que pode haver circunstâncias igual, por exemplo, a gente não tem paciente seletivo. Sim. Então, a gente pega os pacientes, existem previstas intercorrências, mas, naquele momento, você tem que ter o seu paciente só é embarcado se ele tiver todos os procedimentos feitos. Você não tem espaço. O esquilo, que é uma aeronave menorzinha, assim, você não tem como, né? O avião foi melhor do que o 500. O avião é maior, bem maior do que o helicóptero. Então, tem noção. Bem, eu vou abrir um canal aqui, que é um canal que a gente não pode deixar sem qualquer intenção, que não seja realmente para refletir sobre uma questão aqui que você colocou muito bem, Luísa. Há poucos... é muito recente, né? Nós tivemos aquele... Há menos de um mês. Há menos de um mês, né? Nós tivemos 6 profissionais maravilhosos que perderam a vida, né? Numa missão, numa questão do resgate. Foi a primeira vez que eu já tinha tido um contato, mas foi a primeira vez que a figura de Bruno veio na minha vida de uma forma muito impactante, né? Foi
como se Bruno chegasse e me empurrasse. Foi avassalador, né? Olha, você olha para esse profissional aí, por favor, e foi me apresentando, e todo mundo foi me apresentando um Bruno muito especial, um cara comum, mas um cara que tinha vários adjetivos, professor de todos, era um amigo, era um cara que começou lá como condutor de ambulância. E Ele era técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, filho de enfermeiro, não sei se o pai dele era técnico ou enfermeiro. Não, ele trabalhava no João. Do João, né? Então, assim, o sonho dele era voar, realizou o sonho, quer dizer, então, nós podemos falar de um profissional pleno, realizado, né? E depois, Laura, que eu sei que você tem essa figura, eu queria terminar o podcast com aquele videozinho curto que foi feito. Você vai conseguir. Se não conseguindo, tudo bem. Mas, assim, o que você quis dizer com esse momento aqui, desse 9 aí? Porque isso me fala de... Eu acho que eu estive lá no velório coletivo, mas, assim, era aquela comoção, né? Autoridades, colegas, familiares, amigos, curiosos, tinha tudo ali naquele velório, né? Então, eu acho que é um momento, sim, de refletir na profissão aeroespacial, tanto para médicos, quanto para pilotos, quanto para bombeiros, né, que estão ali. Nós precisamos refletir, sim. Mas fala aí, Luísa. Essa vivência de resgates, né, que o aeroespacial tem muito, que vários eventos que aconteceram, vocês citaram aqui um em especial de Janaúba, e tantos outros que já existiram, o quanto que isso traz para o profissional que está ali também um reconhecimento ali pelo valor da vida, a resiliência de estar presente nesses momentos, e a gente sabe que é desafiador também, assim como vocês falaram, a gente se prepara para ir ali para salvar uma vida que está vulnerável naquele momento, e nós somos essas pessoas que vão lá, né? No caso, vocês. Eu não. E às vezes a vida também traz pra gente algumas controvérsias, surpresas que a gente não está esperando. E como que fica essa experiência para vocês? Dessas vivências mesmo, do valor da vida, desse acontecimento mesmo, dessa surpresa, né, que trouxe. Isso deve ter também gerado muito impacto para a equipe, para quem trabalhava e conhecia também todos os tripulantes, não só o Bruno, mas todos os tripulantes. Acho que a Valéria também tinha muito contato, né? Mas fala sobre as experiências, essa experiência mesmo de... Não só dessa, mas diárias. Diária, né? O da risco. vida, às vezes, de uma turbulência, de um equipamento que falha. É um desafio, né? A adrenalina é algo que vive e corre na sangue dos emergencistas, né? Urgência, emergência, para quem trabalha, ela não coloca esse medo todo na frente. A gente coloca sempre o que eu posso fazer pelo outro do que eu mesmo possa fazer por mim nesse momento. O medo é algo que ele só transcende a nossa assistência. Então, eu me vejo muito, né? Eu não sei, talvez a Valéria também pense assim, mas a gente, óbvio, né, entra em diversas circunstâncias perigosas, a gente pensa primeiro como que a gente vai fazer, porque a minha segurança ela é inevitável, né? Eu tenho que tê-la, porque senão não consigo salvar ninguém. Mas no momento em que eu tenho essa segurança, ainda que eu possa entrar num avião e ele não ser seguro, né? Como eu posso entrar numa ambulância também, ela não ser segura, a gente não pensa nisso naquele momento, de um avião cair, de um helicóptero cair ou de uma ambulância bater e capotar. A gente não pensa nisso, a gente só pensa no destino final. Eu quero chegar, eu quero socorrer aquelas vítimas, eu quero levar embora, eu quero dar o melhor de mim para aquele paciente, que ele seja transferido, transportado com segurança, dentro da patologia, da gravidade dele, entregue de uma forma
talvez melhor do que aquela que eu peguei. Nunca pior. A gente sempre pensa no melhor para aquele paciente, para o destino final. Então, é claro que depois que acontece algumas coisas, a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou ter que entrar nesse avião agora, né? Hoje? E claro, eu acho que é um luto por todos e a gente tem que respeitar esse tempo também da gente, né? Isso é assim, hoje eu não consigo entrar. Então, Valéria, você consegue ir? Então vai você, porque hoje eu não consigo ir. E isso é muito respeitado na nossa comunidade, digamos assim, né? Na nossa aviação todos se respeitam. Assim. Não deve existir. Né? Não deve, eu acho que é limite, né? Tipo de pressão. É cada um no seu tempo, elaborando, os riscos eles são conhecidos, né? E ver o que te move. Né? Quando você é movido pelo amor, né? E é aquilo que te foca, não é verdade? Então, assim, um colega muito querido, 22 anos juntos, né? Eu tenho uma trajetória já há muitos anos com ele. Mas ele estava fazendo, ele estava muito feliz. Isso acaba sendo consolo. Muito, né? Muito. Naquele dia mesmo, a gente passou o dia junto, eles estavam lá muito felizes. Ele estava muito feliz ali. Era um sonho que ele tinha, que ele manifestava já há um bom tempo. E isso até nos move, né? De manter a memória, né? De manter o que ele fazia, né? Com muito amor, muita perfeição. E é isso que nós propusemos a fazer e vamos continuar fazendo, né? Muito bom. Vai fazer, tem feito falta, não tem sido fácil, mas a gente tem a missão lá e nós vamos continuar até em memória dele mesmo. Sim, e a gente não pode contar, mas eu quando na manhã que eu recebi essa notícia, era um sábado, eu estava trabalhando aqui, então eu pude parar e refletir sobre aquilo, e eu lembro que eu fiz um vídeo anunciando, né? E eu fiz uma promessa para ele, que ele não seria esquecido, e ele não vai ser, vocês vão ver. Não posso falar agora. Não posso nem dar esse spoiler. Então tá bom, muito bom. Mas é isso, eu acho que é super importante esse valor da vida, né? Porque quem lida frequentemente com risco de morte e com pacientes em risco de morte, eu acho que o mínimo que eu acho que a gente tem que aprender é dar valor à vida. Sim. Com certeza. Exato. É se desligar de muitas, por exemplo, a idade. Né? Sim. Tem umas coisas assim que a gente está tão acostumado a ver a vida exaurir de um minuto para o outro, ir embora, e a gente não tem domínio sobre a morte, a certeza que nós iremos, né? Então, vaidade, orgulhos, ofensas, esse tipo de coisa, elas passam a ter um patamar diferente, né, nas nossas vidas. E a importância a gente foca muitas vezes nas perdas das vítimas que não foram salvas. Mas tivemos sucessos, muitos sobreviveram, sim. A gente tem que estar sempre relembrando disso. E muitas vezes você entregar um óbito para uma familiar, um óbito para aquela pessoa, você ter a certeza que você fez tudo. Né? Você deu o melhor, que tudo que foi feito para você, você ofereceu o melhor. Isso é um consolo. De saber que aquela família vai sepultar e foi feito o melhor, todos os recursos ela teve acesso, né? É diferente de você sepultar uma pessoa que ela poderia ter tido uma chance que não foi dada. Então, você ter essa certeza, isso é muito consolador, isso nos fortalece. Tá aqui, infelizmente não conseguimos, né, ressuscitar, mas você sabe que o melhor foi oferecido ali. No caso de vocês, o melhor transporte. Uhum. Como é que nosso melhor assistência, o melhor transporte. Nós já estamos chegando nos nossos finalmente. A conversa está muito bacana. Espero também que vocês estejam gostando. Muito. Como é que está nosso técnico nesse meio aí, o técnico de enfermagem? Ele está chegando ou ele não está sendo colocado nessa equipe? Até pela própria normatização, tem que ter pós-graduação em enfermagem aeroespacial para poder estar voando.
Mas nem em terra ali na Não, questão. em terra sim, Tem, porque tem aí os tem o espaços. SAMU, né? Ele tem o técnico junto ao enfermeiro, ou uma equipe com técnico, enfermeiro e médico, né, Eu Valéria? falo assim, na base do aeromédico, ele pode Tá. entrar ajudando na questão do material, de ajudar o enfermeiro naquela questão Lá já ali. comigo já. Aí, no particular, no privado Só ainda, enfermeiro. só o enfermeiro e o médico. Agora, no público já tem um Seríamos, espaço aí. Seríamos recentemente, a gente está lá na seção de apoio operacional, e seríamos a figura lá, tem 2, né, profissionais da área até de enfermagem, e é um ganho, tem um espaço sim, porque existe toda uma logística por trás. Somente a questão material no serviço ela é fundamental. Né? Ter esse controle, aquisição de materiais, preparo de material, então ele é um profissional. Assim, temos aeronaves maiores, assim, eu gostaria de ter um voo na asa fixa, por exemplo, e estar transportando 2, por exemplo, a gente está transportando 2 recém-nascidos em incubadora, isso é muito comum lá. Né? Às vezes vai 2 equipes Sim. médicas, ou então você leva um técnico embarcado. Né? Eu acho que sob a supervisão da enfermagem não teria, de um enfermeiro, né? Não seria, na minha visão, eu não vejo problema. Né? Se ela comporta e você está com um paciente complexo, por exemplo, a gente tem aeronave lá que carrega 8 pessoas embarcadas. Então, qual é o problema de inserir um técnico ali, né? No paciente mais complexo, ele está lá voando. Poderia criar a pós-graduação para ele em aeroespacial, o técnico de enfermagem especializado em aeromédica. Ou às vezes com a própria especialização que ele já traz, ele só traz um acompanhado enfermeiro, por exemplo, um técnico de enfermagem que tem lá o manejo na neonatologia. Então, ele pode estar... Alguns adenos, né, que deveriam ser inseridos, né? A fisiologia de voo, que deveriam ter conhecimento, algumas coisas mais específicas. São 2 questões, né? Que você poderia eu acho que, como eu tenho uma visão que nossa equipe ela precisa crescer e tirar, todo mundo ser enfermeiro com suas devidas graduações, mas eu tenho esse lado também, então assim, né? Mas é quem está lá e a gente tem que seguir as resoluções, né, de voo e tudo mais. É um corpo, né? Eu acho que essa questão, o problema que a minha visão que a enfermagem nem muito não consegue evoluir nesses aspectos, né, nossos salariais, uma série de coisas, é justamente essa fragmentação, sabe? Pois é. Eu acho que isso não favorece, o reino dividido ele não prevalece. Sim. Então, eu acho que na minha visão, não sei se vocês concordam, uma dessas questões desse enfraquecimento em termos de classe nossa é justamente essa divisão. Acho que vai chegar uma hora que nós vamos vencer isso, né? Um alinhamento nisso tudo. Porque um processo, né? Porque sempre haverá divisão. Onde tem divisão e onde tem divisão, inclusive de poder, nós não conseguimos garantir uma união necessária para o avanço da profissão. E aí, dona Luísa? Excelente. Não, e aí que a gente está realmente... A equipe já está ali, eu senti que uma quer já ficar perto do avião. Porque aqui, gente, a gente tem a nossa equipe, a gente não pode trazer todo mundo, mas nossa equipe é garantido que tenham equipes, enfermeiros, técnicos e auxiliares nos assistindo e querendo conversar, porque a gente sempre solta para alguns profissionais o que a gente está fazendo aqui hoje e o que eles gostariam de perguntar. Isso mesmo. Então, vocês vão ter a oportunidade de responder. É uma pergunta, cada uma vai responder uma, mas tem que escolher enfermeiro, técnico ou auxiliar. Aí vocês vão ter que chegar no acordo e ver quem vai responder de qual profissional. Pode ficar à vontade, Valéria. Ao mineiro. Uai, você quer responder de quem? Do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar? Eu gostaria de ouvir, como eu tenho um contato muito mais próximo, eu estou distante dos técnicos e dos auxiliares, eu gostaria de ouvi-los. Os técnicos? O técnico. Eu quero ouvir o auxiliar. Então tá, se eu ouvisse o técnico, eu vou auxiliar. Gente, eu vou passar vocês aqui, tome. Porque a gente já está em contato muito, a gente já está com contato. Ele é o... Maravilhoso. Esse é o técnico. Esse é o auxiliar.
Vou fazer a primeira pergunta do técnico para Valéria, tá? Mas aí, ó. Tem técnico de enfermagem tripulando a aeronave de resgate? Gente, Olha lá. gente, olha, Vou veio na minha responder. cabeça. As aeronaves de resgate, são as asas rotativas, a gente tem até as limitações. Não que a presença deles não seria importante. Né? Inclusive, nós temos militares com formação na área técnica de enfermagem, então eles são militares, não que a presença deles não seria importante, mas tem até as limitações. Né? Tem as limitações, porque aeronaves de resgate elas são menores, né? São as asas rotativas, então existem sim essas limitações. Mas existem, tá? Aeronaves que são da segurança pública, tem militares que têm a formação de técnico de enfermagem. Então, isso aí, assim, a gente pode dizer que já estão Força Aérea tem também. não é verdade? Então, assim, nos bombeiros, tem bombeiros aí com formação. Muito bem. Agora do auxiliar. Eu Você vê, ué, isso está aqui, ó. Vamos lá. Agora para Adriana. Olha, interessante. Vamos ver. Qual tipo de aeronave é mais desafiadora para o transporte de pacientes? Pergunta Sem do sombra auxiliar. de dúvida, a asa rotativa. Olha. Gente. Por quê? Porque ela tem uma limitação de espaço muito grande. Né? E se eu tenho uma complicação com o paciente, eu não tenho espaço, eu não levanto. Se o paciente tiver uma parada cardíaca, eu tenho que pousar o helicóptero onde ele estiver, tirar o paciente lá de dentro, colocar ele no chão para eu poder fazer massagem. Então, é um desafio. Quando eu fiz meu treinamento, o resgate foi de helicóptero. Realmente. É desafiador. Não. É desafiador. Gente, mas olha, eu vou falar uma coisa. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Mas antes de chegar ao final, nós queremos agradecer demais. E tem uma coisa muito legal aqui, a gente fala o seguinte: se você hoje descesse comigo ali e você tivesse autoridade para colocar uma frase na carteira de especialidade da enfermagem aeroespacial, que mensagem você colocaria na carteirinha dela de especialidade, ou dele? O céu é o limite. Uai, sério, Adriana? Nossa, complicou. Agora, agora ela já foi lá. Você me deixou numa situação difícil. Saia apertada, saia justa. Eu colocaria, né, olha, isso aí vai que eu trago para minha vida, né, que Deus está comigo. Você que pode também. Né? É isso aqui, é pessoal, não é? Se eu tivesse o poder, eu trava aquilo que me fortalece. Eu nunca estou sozinha. Bacana. Bem, né? Eu gostei bacana também. Demais. É muito desafiador. Super. Você quer, antes de deixar a mensagem das meninas, vamos dar aqueles... Sim, vou dar os recadinhos finais. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou esse episódio ainda, para aí um minutinho e faz isso, porque esse episódio foi bacana demais. Nossas convidadas falaram aqui do universo da enfermagem aeroespacial. Tenho certeza que você aprendeu muito nesse episódio e tem muitos colegas da enfermagem que precisam ter acesso a esse conhecimento, a essas informações. Então, clica aí para compartilhar o nosso episódio, se inscreve aí no canal do Corém, segue o Corém no Instagram, @CoremMG, e segue o Instagram do Enfermagem Pod, @EnfermagemPod, para ficar por dentro de tudo. Não é isso, Socorro? Com certeza. Esse programa, para mim, esse episódio, não é programa, é episódio. Olha, eu te treinei, maravilhoso. Eu te capacitei para você falar as palavras-chave do podcast. Não, olha, eu vou te contar. Mas esse momento aqui também, ele é um momento em que a gente quer muito homenagear aquela equipe. Né? Porque ao trazer vocês aqui, a gente quer muito homenagear aqueles 6 profissionais que estavam... nós íamos passar um videozinho curto deles aqui, mas a gente não conseguiu. Eu não vou poder falar o nome deles, porque eu não vou lembrar. Capitão, tenente, teve o médico, né? Teve o enfermeiro, tiveram os outros militares, os tripulantes.
Então, é também uma forma de homenageá-los, né, Luísa? Sim. Porque aquilo ficou muito marcado no nosso coração. Eu encontrei também com o doutor Marcelo, que é uma coisa especial, né, desse mundo do atendimento de urgência e emergência. Marcelo Ribeiro. Realmente ele é. Colegas nossos que a gente admira muito, Castanheiro, Faca na Caveira, a Selma com aquela alegria dela toda. Então, assim, são muitas pessoas especiais que a gente tem um convívio mais de perto. E hoje eu estou muito honrada, enquanto vice-presidente do Corém, de receber você, Adriana, você, Valéria, dizer assim que há um compromisso nosso aqui de levar essa conversa para o deputado Bruno Farias e ver o que a gente pode avançar realmente, sabe? Eu quero nos comprometer também com o congresso de vocês, colocar o Corém à disposição dentro daquilo que é legítimo e legal para uma autarquia fazer, para que a gente possa apoiá-los nesse congresso. Corém Minas quer realmente não só estar na cidade, mas ele quer estar com vocês. Fernando, lá do COFEM, tem certeza que vai ser aquele apoio. O Fernando é uma pessoa também muito especial. E dizer isso, né, Luísa, que Excelente. a gente tem essa questão aí. Então, você fazendo aquele fechamento antes delas se colocarem enquanto mensagem final, que é da convidada. Muito bem. Eu queria agradecer a presença de vocês, porque foi maravilhoso, além de esclarecedor, de muitos detalhes da enfermagem aeroespacial, o que é estar numa aeronave, fazendo um atendimento, um resgate, ou transportando um paciente. Quantos detalhes! E também acho que agradecer acho que por esses anos de dedicação de vocês, não só no cuidado aos pacientes, mas eu acho que na construção dessa enfermagem, que é um campo que vocês vêm desbravando há tanto tempo, antes de ter resolução, muito antes. Então, tenho certeza que vocês contribuíram muito na prática, fortalecendo essa enfermagem. Hoje, com a associação, com a Abraero, que vem para fortalecer mais ainda. Ano que vem um congresso aqui em Belo Horizonte, vale reforçar para quem se interessou mais ainda aqui assistindo o podcast, participar do congresso, seguir lá, elas vão dar as redes sociais também para vocês seguirem. E agradecer pela grandeza desse trabalho. Eu fiquei realmente, a gente já fica encantada de ver o quanto é grande esse trabalho, quando a gente vê os resgates que acontecem, que é o que mais choca, né? Tem o dia a dia que vocês fazem, que já é grandioso, e que a gente nem fica sabendo, mas quando vem alguns eventos maiores, isso impacta muito. E tem muito valor o trabalho de vocês, mas muito mesmo, que é fazer chegar até aquelas pessoas a oportunidade mesmo de um cuidado seguro, e que vai fazer toda a diferença naquela vida, para aquelas famílias. Então, parabéns, o trabalho maravilhoso. Nesse contexto todo, eu acabei me aproximando virtualmente do Léo Fará, que ele se tornou uma pessoa palestrante, né, de questões. Ele também me chamou muita atenção nos posicionamentos dele, mas eu achei aqui, eu não poderia deixar de falar o nome das pessoas que tiveram uma missão interrompida nesse plano. Então, nosso carinho para o enfermeiro Bruno, para o capitão Wilker, o tenente Vitor, o sargento Ellerson, o sargento Gabriel e o médico Rodrigo Trindade, né? Que todos eles não sejam esquecidos e que, a partir deste evento, assim como outros que já tiveram nesses segmentos de catástrofes, né, se tornem realmente, que isso não seja em vão, né, que possamos ter discussões não midiáticas, mas legais em torno desse evento e dessas pessoas e de tudo que pode ser politicamente idealizado e concretizado. O país precisa parar e olhar para esse segmento, né? O país, o governo precisa parar e olhar para esse segmento.
Agora, a mensagem? Eu vou falar uma frase que eu tenho que falar. Nossa, meu pai, eu não me preparei. Não, é bobinha. Eu não me É uma preparei. mensagem o quê? Para enfermagem despertar e se motivar ao alto, quem ao alto se destina, porque a gente está falando de quê? Pode ser voando, né? Pode ser na enfermagem aeroespacial para chegar mais alto. Sim. Muito bem. E como é uma profissão de sonhos, para quem quer voar, realmente voar, ter asas é apenas um pedacinho dessa vontade. Muito bem, maravilhoso. Agora nossos convidados É assim, para a sabe? mensagem Mas é porque final. a gente não pode terminar isso com ela com uma frase, mas não tem problema. Eu veio aqui, eu gosto, veio. Fechou. Gente, quebrando um pouco aquele momento que nós todos aqui, tenho certeza, ficamos. Eu quero que vocês agora deixem uma mensagem final, deixem a rede social de vocês, da Abraero também, né, o site, para que as pessoas possam ir lá, como eu fiz, e li sobre o assunto, é sempre bom. Como diz o Davi, conhecimento é poder. Isso mesmo. Né? E aí, pega na visão. É isso. Pega na visão. Quer falar, Valéria? Encerra, presidente. Nada. Eu agradeço a Deus o privilégio, né, na minha vida de ter ao meu lado grandes colegas. Entrego a Deus a vida dos meninos que deixaram um pedacinho, né? Eu convivi com eles esse tempo. Agradeço a Deus a isso. E eu acho que o que importa é a gente passar por essa terra, deixar um legado bom. É uma responsabilidade que nós temos. Não tenho rede social. Vivem brigando comigo. Até por questão de tempo, e a gente se conhece muito, né? Então, até em questão de tempo. Mas estou disponível lá no batalhão o tempo todo. É um maior prazer em receber. Então, lá pela Abraero, né? Lá pela Abraero. E estou sempre disponível para estar colaborando. Obrigada, Valéria. E é isso, nós é que agradecemos a oportunidade de vir, né, de nos mostrar um pouquinho, de falar um pouquinho da nossa profissão, de falar dessa, vamos dizer assim, itinerante voador. Mas obrigado, Socorro, por ter aberto esse espaço para a gente poder falar um pouquinho de todos os enfermeiros aeroespaciais, falar um pouquinho da Abraero, né? Dessa associação que realmente é nova, está crescendo. A gente espera e busca que esses enfermeiros venham com a gente, né? Que cresçam junto, que a enfermagem ela tem uma capacidade imensa de crescimento. A Socorro fez uma listagem imensa ali de todos os âmbitos, né, em que o enfermeiro possa ter capacitação ali para onde ele possa trabalhar, né? É igual mulher, né? Enfermeiro não tem o lugar onde você quer estar. Então, é isso. A gente busca trazer todos com uma maior capacitação possível, né? Segue a Abraero lá na rede social, é abraero.nacional, no Instagram, e nosso e-mail, né? O nosso site é www.abraero.org.br. Estejam lá, se associem, né? Venham com a gente. Vão para os departamentos, nós temos uma série de departamentos, são 18 departamentos que nós temos de todas as áreas da enfermagem, em que nós buscamos esses enfermeiros para vir, para produzir, trabalhar, fazer trabalhos, para publicações, e a gente busca essas pessoas para o crescimento, né, de todos. Vamos aí mais uma vez com o nosso congresso, né, o ano que vem, espero que todos venham a Minas, venham conhecer, comer um pãozinho de queijo com um cafezinho. Isso mesmo. Para conhecer, vai ter palestras assim com renomadas pessoas que não vamos dar spoiler ainda, vai sair ainda. E vem por aí anônimos que fazem muito, mas não têm ainda o seu nome despontado. Eu acho que essas são as pessoas importantes para um crescimento, né? Tanto enfermeiros quanto médicos. E é isso, nós estamos buscando cada vez mais um crescimento, né? Lembrando que longe é um lugar que não existe quando a gente voa. O que é isso? Esse negócio de voar, ó.
Enquanto você está falando aí, eu quero deixar uma dica já para o sistema COFEM-COREM, né, que se preocupa tanto, né? Nós temos 656-2020, 660-2020, a 057-2022, são resoluções mais próximas, né, da enfermagem aeroespacial, mas fica a dica aí para o próximo CBCENF, colocar a aeroespacial mais em evidência dentro do Congresso dos Corems, né, do CBCENF. Então, vem aí, vai ser em Salvador, porque lá tem um pedacinho para enfermagem militar, tem o outro, a outra enfermagem, a prática avançada, e fica a dica para o próximo CBCENF. Se eu continuar na Comissão Científica Nacional, pode saber que eu vou estar lá pedindo para o doutor Manuel e a presidente da comissão, vamos colocar uma sessão para enfermagem aeroespacial. Então é isso, né, Luísa? A gente se despede aqui, mais uma vez agradecendo, mas antes de fechar, eu não vou levantar para colocar aonde deveria ser colocado no pescoço dessas profissionais, mas eu quero entregar aqui em nome de toda a gestão e do presidente Bruno Farias, que a gente considera quem vem aqui é pelo conhecimento que você tem, é que temos certeza que a enfermagem pode. Gratidão pela sua participação e fica junto dessa lembrança a nossa medalha de destaque da enfermagem. Muito bom. Para a Valéria e também, lógico, para a Adriana, que tudo que vocês estão planejando, sonhando, se realize. Valéria, Adriana e Valéria, vocês são destaques da enfermagem. Obrigada. Com certeza, né, Luísa? Muito obrigada. Então, aproveitando o ensejo, né, Valéria? Nós, da Abraer, enquanto presidente e diretora operacional, junto com a Tatiana, nós trazemos para vocês um binzinho para que vocês possam colocar no humilde, né, Laura. Eu já estava né? de olho aí, falando, eu queria. Então agora você. Eu olhei a estrela, né? Essa estrela. Ai, meu Deus, quase voou. É o nosso símbolo da Abraero, né? Olha, Luísa, Nossa, achei eu não vou me aventurar a colocar. Será que eu consigo? Eu vou colocar. Ai, meu Deus do céu, se você conseguir. O meu não tem bolso. Eu só vou encerrar. Enquanto está encerrando, eu vou tentar colocar pelo menos nada. Então tá bom. E assim encerramos mais um Enfermagem Pode! Com essas enfermeiras tão maravilhosas da enfermagem aeroespacial. É cada dia que eu tenho aqui a oportunidade de encontrar pessoas tão maravilhosas, é que me faz, enquanto pessoa, enquanto enfermeira e enquanto vice-presidente, conseguir cada vez mais força, energia e fé para lutar pela enfermagem. Muito obrigada. Beijo!